Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, todas as pessoas que têm visto esses vídeos, têm ouvido. Estamos aqui para gravar mais uma lição do nosso livro Fundamentos da Fé Cristã. E olha que nós estamos caminhando bem, hein? Estamos na lição 20. Olha, vê se vai dar para aparecer. Apareceu. E o título da lição 20 é O Viver Cristão, parte 1. Nós falamos da igreja, né? Agora vamos falar do viver cristão. Como nós sempre comentamos, a gente começa com a indicação bíblica do que tem referência com essa lição. E aqui a gente vai falar quais são os versículos. Atos 2, 46 e 47. 1 Coríntios 14, 26. Hebreus 10, 25. O título grandão, como a gente sempre comenta aqui, é Práticas Individuais e Coletivas. E os subtítulos são As reuniões da igreja e a comunhão pessoal, Reunir-se para edificar, A admoestação de Hebreus 10, O contexto do livro de Hebreus, O novo e vivo caminho. Como a gente sempre comenta, não custa nada lembrar, quem assistir, gostar, né, se inscreva aqui nesse canal, indica esse canal para as pessoas, para a gente passar essa palavra de Deus adiante, né? É importante a gente continuar levando essa mensagem, né? Como eu sempre digo, não é uma intenção de dar nenhum curso sistemático, mas falar da palavra de Deus, falar desses fundamentos da fé cristã. Então vamos começar pelo primeiro subtítulo, As reuniões da igreja e a comunhão pessoal. Eu vou lendo. Os versículos que estiverem no próprio texto eu leio, os que não estiverem a gente indica aqui, tá certo? As três passagens bíblicas mencionadas anteriormente apontam para uma característica comum a todo cristão, genuinamente salvo: reunir-se com os irmãos em Cristo, ainda que isso não signifique abrir mão da busca pessoal por Deus. Na verdade, uma coisa está ligada diretamente à outra, ou seja, as reuniões fortalecerão a busca individual e a comunhão pessoal e diária com Deus o levará a querer cada vez mais reunir-se com os irmãos. Participar das reuniões da igreja é uma bênção da qual nenhum filho de Deus deveria desistir. Precisamos e devemos reunir-nos com outros filhos de Deus para receber uma porção de graça que só nos é dada coletivamente. A passagem de Atos 2, 46 e 47 confirma isso. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por terem a prática de estar juntos no templo e de casa em casa, os primeiros cristãos da igreja em Jerusalém tinham alegria e singeleza de coração. Conseguiam louvar a Deus e contar com a simpatia de todo o povo. Ainda viam Deus acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Jamais provariam tais bênçãos se permanecessem isolados, cada qual em sua casa. A graça de Deus concede ao homem A graça que Deus concede ao homem pode ser dividida em duas categorias, a pessoal e a coletiva. Deus não nos dá apenas a graça pessoal, mas também a graça coletiva, e só podemos alcançá-la nos reunindo. Reunir-se para edificar. Ao participar das reuniões da igreja, precisamos perceber que não devemos ir de mãos vazias, como se fôssemos apenas com o intuito de ouvir as mensagens. Deus concedeu a cada cristão dons. Portanto, todos têm ao menos um dom. 1 Coríntios 12 fala dos dons dados ao corpo. E o capítulo 14 fala das reuniões, dando a entender que os dons devem ser exercidos principalmente nas reuniões. O corpo se torna visível de forma mais clara quando, nas reuniões, cada membro exercita o dom ou dons recebidos do Espírito Santo. Se alguém raramente se reúne, terá poucas oportunidades de perceber o funcionamento do corpo. Contudo,
Até mesmo reunir-se ou participar das reuniões da igreja não deve ser de qualquer maneira. 1 Coríntios 14, 26 nos alerta para que seja tudo feito para a edificação, ou seja, devemos considerar os outros, preocupar-nos se serão ou não edificados com o que falarmos, cantarmos ou orarmos. Até nosso silêncio numa reunião, se vier do Espírito, poderá ser uma bênção. Se, porém, for apenas mais uma demonstração das características do nosso ser natural, será um peso para os demais. No outro extremo, especialmente em reuniões de casa ou de células, o falar excessivo de certo irmão ou irmã também poderá danificar a edificação. Em 1 Coríntios 14, 26, há um verbo significativo para esse princípio do qual estamos falando. Ter. Após o autor indagar o que se deve fazer, ele mesmo responde assim: quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. No original grego, o verbo ter aparece 5 vezes nesse versículo. Um tem salmo, outro tem doutrina, este tem revelação, aquele tem outra língua e assim outro tem interpretação. Ora, ter é diferente de sentir. Ter indica que ao vir de casa para uma reunião, venho com algo que ganhei na comunhão pessoal com Deus. Ou seja, eu tenho algo para transmitir aos irmãos na reunião. Não venho de mãos vazias. Se, no entanto, o Espírito Santo conduzirá a reunião de forma a que aquilo que tenho possa ser exteriorizado ou não, tudo dependerá dele, da direção que ele conceder. Isso exigirá que cada irmão participante da reunião fique sensível a Deus, exercite o Espírito e assim possa edificar os demais, falando ou se aquietando. A admoestação de Hebreus 10. Após chegarmos a Hebreus 10, 25, que nos admoesta a não deixar de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia é o dia da volta do Senhor, Jesus, e indica que congregar-se, reunir-se pode ser crucial para que sejamos aprovados por Ele em seu retorno, embora, evidentemente, não seja o único requisito para que isso ocorra. Não é difícil perceber que o congregar-se mencionado aqui é coletivo, mas é importante saber que esse versículo é sequência do que o autor de Hebreus menciona antes e tem tudo a ver com o lado individual de cada um de nós. Leamos a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Entrar com intrepidez no Santo dos Santos, isto é, na comunhão mais profunda e íntima com Deus, em nosso espírito, é algo individual e requer busca pessoal de cada um de nós. O contexto do livro aos Hebreus. Essa porção da palavra requer algumas explicações adicionais, a começar do contexto de Hebreus. Este livro foi escrito para cristãos hebreus que estavam sob perseguição. Capítulo 10, versículos 32 a 39, que haviam sofrido muita humilhação e até perda dos bens materiais, entre outras tribulações. Muitos deles, enfraquecidos na fé, estavam se voltando para as práticas judaicas, rituais religiosos da lei mosaica, adoração a anjos e outras experiências decadentes, que em nada os aperfeiçoavam na carreira cristã. Pelo contrário, só os afastava cada vez mais da realidade que é Cristo. O autor de Hebreus então lhes mostra que Cristo é muito superior aos anjos, aos sacerdotes que serviam no santo lugar do templo judaico, e até mesmo ao sumo sacerdote, que uma vez ao ano entrava no Santo dos Santos, para fazer as ofertas por si mesmo e pelo povo. Hebreus 7, 11, 23, 24, 26 a 28,
Hebreus 9, 11, 23 a 28, Hebreus 10, 11, 12. Era temível entrar no Santo dos Santos, no qual havia a Arca da Aliança com os querubins da glória sobre a tampa do propiciatório. Hebreus 9, 4 a 7. Quando, porém, Jesus Cristo veio com o corpo físico concedido por Deus, Hebreus 10, 5, ele se tornou o verdadeiro templo de Deus na terra por cerca de 33 anos. Deus habitava nele e em mais ninguém. O Santo dos Santos estava em seu interior, no qual havia a glória de Deus. O velho templo em Jerusalém havia se tornado covil de salteadores, como está em Mateus 21, 13, parte B. Era difícil, porém, se não impossível para as pessoas e até para os discípulos de Jesus, constatarem que a glória de Deus estava dentro dele, exceto naquele raro e rápido momento em que 3 de seus privilegiados seguidores o viram transfigurar-se. Mateus 17, de 1 a 6. A carne de Jesus, de acordo com Hebreus 10, 20, havia se tornado um véu que impedia as pessoas de ver tal glória. O novo e vivo caminho. No momento da morte, entretanto, a carne de Cristo foi partida e um novo e vivo caminho de acesso a Deus nos foi aberto. Após a sua ressurreição, agora, quando clamamos por seu sangue e oramos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, como está em Hebreus 10, 22, temos acesso à mesma glória que o sumo sacerdote do Antigo Testamento só podia ter uma vez ao ano. E isso agora podemos ter a qualquer momento, todos os dias e em qualquer lugar. Que privilégio! Essa é uma bênção individual, uma experiência que cada um de nós pode e deve ter diariamente, porque ela nos impedirá de deixar de congregarmos. Por fim, uma palavra conclusiva sobre o final do versículo 22 de Hebreus 10, que diz: tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Levítico 8,6 afirma que Arão e seus filhos precisavam ser lavados com água para servir a Deus como sacerdotes. E no Novo Testamento, todos os cristãos são considerados sacerdotes. 1 Pedro 2, 9. Precisamos, portanto, também ser lavados diariamente de nossas contaminações com o mundo. E isso ocorre pela palavra, que não só nos lava, como nos santifica. João 17, 17. Se negligenciarmos isto, nosso corpo ficará poluído, especialmente nossos olhos, que certamente afetará nossa consciência. A maneira de evitar que isso ocorra é ter comunhão diária com o Senhor em sua palavra e mediante oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Espero que vocês tenham gostado dessa lição. Boa noite. Deus abençoe.